Sabe quando a gente vive uma situação traumatizante, mas só percebe o estrago muito tempo depois? Tem um sentimento que, se instalado na sua vida, causa exatamente esse efeito. Eu vivi isso na pele e tem muita gente que está vivendo isso também, mas ainda não percebeu. E eu quero te contar hoje como isso pode estar afetando a sua vida, te afastando do que você quer viver, seja no trabalho, nos objetivos, nos relacionamentos. Porque identificar esse mal é o primeiro passo para se livrar dele. Eu passei um ano inteiro me esforçando, colocando todas as minhas energias em busca de um objetivo que, com o passar do tempo, ele ficava cada vez mais distante. E no começo, eu quis acreditar que era parte do processo, que valeria a pena todo aquele esforço, todo aquele suor, todo aquele sofrimento pelo bem no final. Depois de mais algum tempo com as coisas dando errado, eu comecei a espiritualizar a minha situação. Como é que isso acontece? Eu falava para mim mesma que fazia parte do processo, que aquilo era planos do universo para mim, que eu deveria me entregar a uma força maior e seguir o fluxo do que a vida estava me mostrando. Muito bonito, né, gente? Muito zen, mas nada mais era do que fuga. Até que um dia, como disse Victor Hugo em Os Miseráveis, a alma não se entrega ao desespero, senão esgotada todas as formas de ilusões. E claro, graças à minha terapia em dia, eu comecei a perceber que a melhor decisão era eu aceitar aquilo, que talvez aquele caminho não fosse para mim, que estava tudo bem eu mudar de rota e eu recomeçar. E apesar de eu começar a tomar pequenos passos para sair daquela situação, eu ainda demorei longos meses para de fato mudar e ainda seguir tomando decisões submetidas pelo inevitável, mas não irremediável medo. Pode parecer simples demais ou até bobo falar que essa é a única coisa que você deve superar esse ano, como eu disse no título desse vídeo. Mas eu vou te contar como o medo pode colocar não só o seu ano, mas toda a sua vida a perder quando você deixa suas ações e decisões ser guiadas por ele. Primeiro, vamos lá do começo. Se você já se sentiu travada pelo medo, deixa eu já te entregar aqui uma chave que já vai mudar aí a forma como você se sente. Que é, o medo é inevitável. Você vai sentir ele de um jeito ou de outro. Não adianta tentar fugir, escapar, ser a pessoa inquebrável, a mais forte, que não vai sentir medo. Não existe isso. Agora, o que trouxe real transformação foi o que eu aprendi no meu grupo terapêutico de Pédion, onde eu descobri que existem dois medos, o medo irreal e o medo real. E a boa notícia é que a maioria dos nossos medos são irreais. E tirar a prova disso é completamente simples. O que quer dizer que não é fácil, nem que você vai conseguir fazer isso no seu dia a dia e perder o medo. Mas como eu falei no início do vídeo, identificar é o primeiro passo para conseguir se livrar. A maioria dos medos que sentimos são irreais. Eles são aqueles medos que não estão ligados a um fato no presente, no aqui e no agora, mas sim às nossas crenças e os nossos padrões inconscientes. Esses medos parecem urgentes e dominam as nossas ações e nossas emoções, por isso eles são os que mais atrapalham a nossa vida. Já os medos reais, eles são poucos, mas são inconfundíveis, porque eles são aqueles medos que impactam diretamente o nosso corpo, que a gente nem tem como controlar, e naturalmente o nosso corpo reage, liberando adrenalina, cortisol. O nosso corpo sente que de fato a gente precisa se proteger de alguma ameaça, como a nossa sobrevivência. Mas como a gente vive numa situação, num cenário, num trabalho, num ambiente onde a gente é super estimulado o tempo todo, onde a gente está sempre à beira ali de um esgotamento, a gente começa a ter problemas para identificar o que é o medo real ou não e passamos a viver sob um medo irreal, que se apresenta como o medo de se expor, o medo de ser rejeitada, o medo
de fracassar, o medo de prosperar, o medo de decepcionar, o medo de perder um amor, uma amizade, se você for do jeito que você é, e aí você se molda e fica parecendo com outra pessoa para agradar. Na vida prática e no mundo do trabalho, como aqui meu foco é ajudar mulheres empreendedoras a trabalharem suas crenças internas, seu medo para não viver à beira de um esgotamento ou se esgotarem, esse medo apresenta como o medo de impor limites, o medo de cobrar mais justos pelo seu trabalho, o medo de falar do seu negócio para não receber hate, o medo de fazer networking por não parecer, não se sentir, na verdade, qualificado o suficiente. E isso vai te isolando da vida e te afastando dos objetivos. E aí, você se viu tendo algum desses medos? É uma forma terrível de se viver, não é? Eu posso falar com propriedade que é porque, infelizmente, eu precisei chegar ao meu limite, na verdade, ultrapassar os meus limites que eu não reconhecia o que eram e ter prejuízos enormes, como o esgotamento mental, o nosso famoso burnout, para entender que aquilo era um modo errado de viver, para entender que aquilo causava muito prejuízo em todas as áreas da minha vida e, enfim, buscar ajuda para me livrar desse medo. No meu caso, eu tive e tenho um acompanhamento médico e terapêutico para lidar com as minhas questões. E claro que eu recomendo, se for possível para você, que você também busque, porque não é besteira, não é se reconhecer medrosa, não achar que é um pouco de limitação, é o momento. Tenham cuidado com esse tipo de medo generalizado que paralisa você na vida. Eu estou lutando todos os dias contra isso e sei o quanto ele é capaz de nos tirar as coisas boas. Mas hoje eu quero trazer uma recomendação que é acessível a todos e que vai te ajudar a enxergar uma nova forma de viver. Não sem medos, como eu já falei, ele é inevitável, mas sim com mais coragem e autenticidade que todo mundo precisa e faz muito bem. Esse livro é A Coragem de Ser Perfeito, da Brené Brown. Deixa eu pegar aqui, ele tem aqui. E ele traz recomendações práticas na vida, trazendo formas de como aceitar a sua vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem é. No livro você vai entender essa palavra vergonha como ela é um dos sentimentos que são consequentes de viver no medo. Eu estava olhando o tempo todo para outra coisa que não era a câmera, mas eu vou seguir assim mesmo. Me perdoe. Na próxima eu corrijo. É meu primeiro vídeo de volta, gente. Me deixa saber nos comentários se você já leu ou se você vai ler por minha recomendação. E para finalizar, eu quero trazer um exercício proposto pelo Petor para você fazer quando se sentir paralisado pelo medo. Primeiro, separe o medo irreal do real, se perguntando se aquilo que você está sentindo é concreto ou não, se ele exige uma ação imediata no presente. Porque se o medo não existir fora da sua mente e nem necessitar de uma ação no agora, muito provavelmente ele é irreal. 2. Aceite plenamente o medo irreal sem lutar. Isso pode parecer meio vago agora, mas eu vou trazer em outro vídeo o que é na prática e como fazer essa aceitação. 3. Investigue que crença ou padrão o seu medo está cobrindo. Porque, como a gente já viu, esses medos irreais, eles aparecem porque eles tentam, na verdade, nos proteger de uma raiva, de uma dor antiga, de um desejo, de uma vulnerabilidade. E, por último, assuma a sua responsabilidade na vida. Essa parte é a mais dolorosa em que a gente passa a vida tentando acertar, porque só quem pode mudar é a gente, a partir do primeiro passo, que é identificando que a gente não está vivendo da melhor forma. Agora me conta se você quer que eu traga os outros vídeos com estratégias que eu uso para não ser dominada pelo medo e conseguir viver, colocar meus projetos para frente, melhorar minhas relações e tudo mais. E se você já foi paralisada por ele? Até a próxima!